Estamos a atravessar uma época particular, uma época especial no calendário de todos os dias. Curiosamente, uma época que nós adventistas assinalamos pouco e que eu sinceramente não percebo bem porquê. Assinalamos mais o Natal, que não sabemos exatamente em que data é que ocorreu, do que a Páscoa, que até sabemos que foi mais ou menos nesta altura. E eu hoje gostaria precisamente de ver convosco, pensando que há 2018, 19, 20, 21, há 2021 ou 2022 anos que Jesus morreu na cruz e que nestes dias se está a assinalar esse facto, o facto de Jesus ter morrido. Convidava-vos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 23. E vamos ficar aí um bocadinho no capítulo 23 de Lucas. Esta manhã eu gostaria de ver convosco as 7 últimas palavras de Jesus antes de morrer. Quais foram as 7 palavras que Jesus, as 7 frases, melhor do que palavras, ou 7 frases que se podem resumir em 7 palavras antes de morrer. E então no capítulo 23 e do versículo 33 a 34 nós lemos: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Ora, vemos aqui Jesus a ser crucificado. Não vamos ver para trás todo o processo de prisão e do julgamento de Jesus. Vamos só ver a partir deste momento em que Jesus é crucificado. Diz-nos Ellen White, e eu aconselhava todos aqueles que tiverem o livro Desejado de Todas as Nações. Quem é que não tem o Desejado de Todas as Nações? Bem, todos, 2, 3, 4 pessoas, 5, 6 ou 7 pessoas que não têm este livro. Os outros todos têm este livro, 8 pessoas. Bem, aqueles que não têm, façam, por favor, um esforço para o conseguir. Ou então façam uma pesquisa na net, nos livros de Ellen White. Este é um dos melhores livros que nós podemos ler, porque é uma biografia de Jesus. E é, de facto, uma bênção ler este livro. Se nós lêssemos um capítulo por dia, teríamos a nossa vida devocional bem resolvida, seguramente. Ora bem, mas a maior parte de nós tem este livro em casa. Eu sugeria que nestes dias em que se assinala a Páscoa, que lessem, por favor, os capítulos respeitantes ao Calvário. Estão a partir da página 630, podem começar um bocadinho na 624 ou na 620. Não são muitos, são poucas páginas. Reparem, é mais ou menos isto. Não é mesmo muito. Mas eu hoje vou seguir muito o Desejado de Todas as Nações. Diz-nos Ellen White que neste momento em que Jesus é crucificado, que é um momento de grande dor, nem precisaríamos que Ellen White nos dissesse, não é? Basta imaginarmos. Ela diz que quando chegaram ao local, que os presos foram ligados aos instrumentos de tortura, que os 2 ladrões lutaram com aqueles que o estavam a pôr na cruz, mas que Jesus não opôs nenhuma resistência. No momento em que estende as suas mãos e lhe cravam os pregos com os martelos na tenra carne, esse momento foi de tal forma doloroso que os discípulos afastaram inclusive a mãe de Jesus para que ela não assistisse àquela cena. No entanto,
Jesus não manifestou nenhuma queixa, não manifestou nenhum lamento, não manifestou nenhum protesto. Diz que o seu rosto, estou a ler, permaneceu calmo e sereno, mas tinha grandes gotas de suor na fronte. Nenhuma mão piedosa enxugou do seu rosto o suor da morte, nem proferiu palavras de simpatia ou mostrou inabalável fidelidade para confortar o seu coração humano. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, o que é que Jesus fez? O que é que nós acabámos de ler? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O pensamento de Jesus passou do seu próprio sofrimento para o pecado dos seus perseguidores e da terrível retribuição que eles iriam receber. Jesus não maldisse aqueles que o estavam a tratar mal, não proferiu nenhuma palavra de vingança contra os sacerdotes e contra os governantes que o tinham julgado erradamente e que estavam agora ali a contemplar com uma satisfação maligna o cumprimento da sua sentença. Não. Jesus teve piedade deles e disse-lhes: perdoa-lhes, porque não sabem aquilo que fazem. Esta primeira frase de Jesus na cruz mostra-nos duas coisas. Que Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Reparem que o que Jesus diz é perdoa. Para haver perdão, tem que haver o objeto do perdão. Tem que haver um pecado. Por isso, neste momento, Jesus recorda que são os nossos pecados que o estão a crucificar ali na cruz. Se não houvesse pecado, Jesus não teria tido que morrer na cruz e, por isso, ele perdoa. A primeira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de perdão. É uma palavra de perdão. Ellen White diz que aquela oração de Cristo pelos seus inimigos abrangeu o mundo inteiro. Envolveu todo o pecador que já vivera ou que ainda viria a viver desde o começo do mundo até ao fim do tempo. Pesa sobre todos nós a culpa de crucificar o Filho de Deus. Mas a todos é gratuitamente oferecido o perdão. Jesus está em grande sofrimento e o seu pensamento é para nos perdoar. O seu pensamento é para perdoar aqueles que o maltrataram e para perdoar todos aqueles, onde nós nos incluímos, que o levaram até à cruz. Diz-nos que naquele momento o céu contemplou Jesus pendente na cruz, com o sangue a correr-lhe da sua fronte ferida, tendo na testa suor ensanguentado. Sabemos que tinha uma coroa de espinhos que o dilaceravam, e daí o sangue. Gota a gota, o sangue caía das suas mãos também e dos seus pés. Estou a ler. Sobre a rocha escavada para meter a cruz. As feridas abertas pelos cravos aumentavam com o peso que o corpo fazia sobre as mãos. É fácil de perceber, não é? Alguém pendurado, o corpo faz força, está pregado, por isso rasga ali as mãos. A sua difícil respiração tornava-se mais rápida e profunda. Também é fácil de perceber. Se estivermos pendurados, deixamos de conseguir respirar. À medida que o seu coração arquejava sobre o fardo dos pecados do mundo. Para além da dor física, e nós já vamos ver à frente melhor, ele tinha a dor de ter sobre si a culpa de todos os pecados do mundo. Todo o céu se encheu de espanto quando, no meio dos seus terríveis sofrimentos, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, no entanto, ali estavam homens formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida do seu Filho unigênito. Que cena para o universo celeste! A primeira palavra de Jesus é, pois, a palavra de perdão. Vamos ver qual é a segunda frase de Jesus. E vamos ler em Lucas 23, de 39 a 43. Um
dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É interessante ver como, apesar das dores que aquele homem malfeitor estava a sofrer, ainda tinha força, ainda tinha vontade e ainda tinha ímpeto para estar a insultar Jesus. Jesus sofria e perdoava. Este homem sofria e insultava. E é interessante ver o diálogo que se estabelece neste momento entre aqueles dois malfeitores. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. O que é que nós temos aqui? Temos dois homens, dois malfeitores, dois criminosos, junto de Jesus. Temos um que o insulta e temos outro que lhe pede a salvação. Temos outro que lhe pede perdão. Muito se tem escrito sobre este segundo malfeitor, sobre este segundo criminoso na cruz. Ellen White diz que este criminoso era um criminoso diferente do outro. Que o outro era um criminoso muito empedernido, mas que este homem tinha sido um homem que já tinha escutado Jesus, que já tinha assistido aos milagres de Jesus, mas que tinha resolvido não seguir aquilo que tinha ouvido Jesus. Tinha decidido embrenhar-se mais e mais no pecado e por isso tinha sido acusado e julgado como criminoso. Diz-nos que naquele momento, quando ele assistiu a tudo o que se estava a passar ali à volta, que ele pensou de maneira diferente. Vou-vos só ler. No tribunal e no caminho para o Calvário, esteve na companhia de Jesus, este criminoso. Ouvira Pilatos a declarar: não acho nele crime algum. Notar o seu porte divino e o seu perdão para com aqueles que o estavam a atormentar. Na cruz, ele olhou à volta e viu os doutores religiosos abrirem desdenhosamente a boca e ridicularizarem o Senhor Jesus. Vê o menear das cabeças. Ouve a ultrajante linguagem repetida pelo seu companheiro de culpa: se tu és o Cristo, salva-te a mim mesmo e a nós. Houve muitos a defender Jesus também, mas ouve-os a repetir as suas palavras e a narrar as suas obras, isto no caminho. E ele sente a convicção de que este é o Cristo. Por isso é que ele se vira para o seu companheiro e diz: tu nem assim temes a Deus, estando na mesma condenação. Este homem, este ladrão, é assaltado pela convicção de que havia uma outra vida, de que havia alguma esperança além desta vida. Agora, a sua vida contaminada pelo pecado, diz-nos Ellen White, está a findar. Aliás, ele diz isso, repararem, e nós, na verdade, sofremos com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Quando ele foi condenado, diz Ellen White, ele tinha ficado cheio de desânimo e desespero. Mas agora, ali na cruz, olhando para Jesus, ele começa a ter outros sentimentos. Ele lembra-se como Jesus curara os doentes, de como ele perdoara os pecados. Lembra-se daqueles que o seguiam chorando. Ele olhou para o que estava escrito por cima da cabeça de Jesus. Lembram-se o que era? Este é o rei dos judeus. E ele pensou que, se calhar, ele era mesmo o Messias. Ele não estava sozinho. Ellen White diz que o Espírito Santo iluminou a sua mente e que, pouco a pouco, ele foi unindo as várias cadeias das provas que ele tinha visto. E ele ali olha para Jesus e vê o Cordeiro de Deus.
E por isso, num misto de esperança e de agonia, aquele ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E temos a segunda frase de Jesus. Com a voz suave e melodiosa, cheia de amor, diz Ellen White, de compaixão e de poder, disse: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ellen White diz que este pedido do ladrão na cruz foi o único momento de conforto que Jesus teve na cruz. Que durante longas horas de agonia ele ouvira injustiças e ouvira troças, ele ouvia zombarias e ouvia maldições, ele aguardava que algum dos seus discípulos tivesse alguma expressão de fé em relação a ele, mas ele apenas ouvia: oh, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, e afinal não. E por isso diz: quão grata foi, pois, ao Salvador a declaração de fé e amor do ladrão moribundo. Quando Jesus proferiu esta frase, o que é que nós temos aqui? Primeiro, ele deu perdão. E agora aqui ele estava a garantir a salvação. Por isso, a segunda palavra de Jesus na cruz, depois do perdão, é a de salvação. Ele estava a salvar aquele homem. Diz-nos Ellen White que ao ladrão arrependido, depois de ouvir estas palavras, sobreveio a paz perfeita da aceitação de Deus. Na sua humilhação, Cristo era glorificado. Aquele que aos olhos de todos os outros parecia vencido, era o vencedor. Jesus mostra ali que é seu direito real salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Ele e através dele. Por isso ele diz: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Perdão, salvação. Vamos ver qual foi a terceira frase de Jesus. E vamos para João, vamos sair de Lucas. E vamos para João, para o capítulo 19. E queria ler convosco o versículo 26. Podemos ler no 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Reparem, Jesus está em grande sofrimento. Jesus está pendurado numa cruz, já foi trespassado, já foi ferido, já lhe pregaram pregos nas mãos e nos pés, tem a fronte ensanguentada, isto só para falar dos seus sofrimentos físicos, mas ele continua a olhar. Ele continua a olhar em volta. E ao olhar em volta, ele vê o sofrimento da mãe. E mais uma vez, naquele momento, Jesus esquece do seu próprio sofrimento para cuidar da mãe. Mesmo na cruz, mesmo a morrer, Jesus continua a olhar em volta e continua a cuidar. Por que é que Jesus não deixou simplesmente a mãe ao cuidar dos irmãos? Por que é que ele não disse aos irmãos dele para cuidarem da mãe? Jesus mostrou que a família de sangue é forte e verdadeira, mas Jesus também mostrou que a família de Cristo é poderosa e vale a pena. Não é? Jesus disse a João: está aqui a tua mãe, está aqui o teu filho. A família realmente verdadeira é a família de Cristo. Que palavra é que nós podemos ver aqui nesta frase de Jesus? Eu diria que podemos ver a palavra do amor. Perdão, salvação e amor quando Jesus cuida da sua mãe e quando Jesus a entrega
ao discípulo que ele sabia que cuidaria dela. E diz Ellen White que a partir daquele momento, João cuidou de Maria. Que a partir daquele momento, João levou Maria para a sua própria casa. Por isso, Jesus conhecia bem o coração de João. E João percebeu bem o pedido de Jesus. Vamos para a quarta frase e vamos para Mateus. Mateus capítulo 27. E então, em Mateus capítulo 27, no versículo 46, vamos ver o que é que Jesus nos diz. Vamos ler a partir do 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Deus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? As páginas do Desejar de Todas as Nações que descrevem esta hora nona são incríveis. Contam-nos muito bem como é que uma nuvem negra se rodeou a cruz. Para além de ter havido o tal eclipse em que havia só trevas, em que as pessoas nem se viam umas às outras, Ellen White diz-nos que naquela nuvem negra que estava à volta da cruz estava Deus e estavam os seus anjos. Mas Jesus não viu. Jesus nada viu. Ele sentia-se completamente abandonado, completamente sozinho. Neste momento, nesta frase de Jesus, meu Deus, porque me desamparaste, nós não vemos Jesus a queixar-se da sua dor física, mas nós vemos Jesus numa profunda angústia, numa angústia que eu diria espiritual, numa angústia emocional. Apesar de ser filho de Deus, Jesus estava a passar por tudo o que um ser humano passa e muito pior, mas muito pior do que um ser humano passa. E para que nós não duvidássemos de quanto ele participou física e emocionalmente, todas as formas do nosso sofrimento físico e mental, nós vemos aqui esta frase. Nós temos aqui uma palavra de angústia emocional, de solidão. Eu diria que a palavra que nós temos aqui é a palavra de sofrimento, de dor interna. Eu gostava só de vos ler o que Ellen White diz neste momento. Ao baixarem sobre o Salvador as trevas exteriores, muitas vozes exclamaram: a vingança do céu está sobre ele. Os raios da ira de Deus são lançados contra ele porque pretendeu ser o Filho de Deus. Isto estariam os outros a dizer. Muitos dos que criam nele ouviram o seu grito desesperado e abandonou-os a esperança. Se Deus desamparara Jesus, em que podiam confiar os seus seguidores? Havemos de voltar aqui a este momento de grande angústia emocional, mas vamos ver qual foi a quinta palavra de Jesus. Voltemos a João, ainda no mesmo capítulo, que é o capítulo que nos descreve a crucificação. João no capítulo 19 e o versículo 28. E vamos ver qual é a quinta palavra de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. É incrível pensar nisto, não é? Jesus, no meio daquele sofrimento todo, daquela angústia toda, o que ele diz é: tenho sede. Ele não diz: tirem-me daqui, ponham-me no outro lado, aliviem-me as dores. Não, a única coisa que ele diz é: tenho sede. Uma das maiores heresias de todos os tempos é a de muitas pessoas que dizem que Jesus não morreu fisicamente, de que ele não sofreu como ser humano na cruz. Esta quinta palavra, esta quinta frase, o tenho sede, lembra-nos a humanidade de Jesus. Lembra-nos o seu sofrimento físico.
Ele sentiu as mesmas dores e ele sentiu o mesmo sofrimento físico que qualquer um de nós sentiria naquelas circunstâncias. Tenho sede. Mostra-nos a humanidade de Jesus. Mostra-nos a sua dor física. E já que estamos em João 19, vamos ver a sexta palavra de Jesus. 29 a 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopa, lhes chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que é esta palavra nos diz do está consumado? Ellen White diz que Jesus não entregou a sua vida antes de realizar a obra que ele tinha vindo realizar. E que, ao dizer está consumado, ele estava a dizer que ganhara a batalha, que obtivera a vitória pela sua mão direita e pelo seu santo braço. Como vencedor, estou a ler, firmou a sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria houve entre os anjos. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que o seu reino estava perdido. Para os anjos e para os mundos não caídos, o brado está consumado, teve profundo significado. Foi para eles, assim como para nós, que a grande obra de redenção se consumara. Eles compartilham conosco dos frutos da vitória de Cristo. Por isso, a palavra que nós temos aqui, neste momento, é uma palavra de vitória. Jesus vencia Satanás. Deixem-me só ler-vos esta outra passagem, está na página 653. Bem podiam, pois, os anjos regozijar-se ao olharem para a cruz do Salvador, pois, embora não compreendessem ainda tudo, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás estava para sempre assegurada, que a redenção do homem estava certa e que o universo estava eternamente livre de perigo. O próprio Jesus compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Tudo isto ele anteviu quando exclamou na cruz: está consumado. Perdão, salvação, amor, dor, sofrimento físico, vitória. Jesus mostra-nos que a sua missão foi cumprida. Ele lembra-nos que era um vencedor. E chegados aqui, nós poderíamos dizer, bem, acabaram as frases de Jesus na cruz. Está consumado, tudo acabou. Mas não, há ainda uma sétima frase que eu gostaria de ver rapidamente convosco. E para isso vamos a Lucas, vamos voltar ao capítulo inicial com que começámos esta pequena meditação. Espero eu que seja pequena. Lucas 23. E o versículo 46. Diz assim. Vamos ler isto a partir do 44 para termos um bocadinho do cenário. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O que é que nós temos aqui? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que é que nós temos aqui? Confiança. Fé. A última palavra de Jesus, antes de morrer, é de confiança. É de fé. Jesus não sabia se o seu sacrifício tinha sido aceite. Jesus não sabia se tinha resultado, se o Pai tinha considerado que a sua morte, que estava ali a segundos de ocorrer, seria válida. Mas o seu último gesto é um gesto de fé. É: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não sabia se ia ressuscitar.
Jesus não sabia o que ia acontecer a seguir. Jesus não tinha certezas nenhumas. E o seu gesto foi um gesto de fé. Nós nunca olhamos para Jesus como um homem de fé. Nós olhamos para nós, para os discípulos, para os apóstolos, como homens e mulheres de fé em Jesus. Mas Jesus precisou de ter muita fé em Deus. E o seu último momento é um momento de fé. Meus queridos irmãos, estes 7 momentos que eu quis recordar convosco nesta manhã serviam apenas para dizer que, apesar da nossa angústia emocional e espiritual, apesar do nosso sofrimento físico, nós podemos encontrar conforto, esperança e convicção nas palavras de Jesus, de perdão, de amor, de salvação, de vitória e de fé. Jesus sofreu mais do que todos nós. Jesus sofreu uma dor física, uma dor espiritual, uma dor emocional. O seu coração quebrou-se, tanto que nós falamos que houve água sabemos que houve água em vez de sangue. Eu disse-vos há pouco que queria demorar muito, queria voltar ao ponto 4, e é isso que eu queria fazer ainda convosco nesta manhã, que é a cruz mostra-nos um Deus que sofre. A cruz mostra-nos um Deus em dor. Nós queixamos-nos de que sofremos neste mundo. Nós queixamos-nos da dor que temos neste mundo. Mas eu acho que se nós olharmos para a cruz, nós vamos entender melhor. Porque ali nós vemos um Deus que morre para nos dar a vida. Nós olhamos para Jesus e como é que Jesus é chamado em Isaías 53? Isaías 53, aquele grande capítulo que nos fala, que nos prediz a morte de cruz de Jesus. Lembram-se como é que o capítulo 53 chama a Jesus? Chama-lhe homem de dores experimentado no trabalho. Jesus foi-o em vida. Nós podemos ver muitas dores de Jesus durante a vida dele. A dor de ser mal compreendido, a dor de não perceberem aquilo que ele dizia, como é que ele conseguia mostrar como era Deus e ninguém percebia o que é que ele queria dizer. Jesus deve ter sofrido imenso. Aliás, há uma altura em que ele diz, mas eu estou convosco há tanto tempo e não me conhecem. Por isso, a dor de ser mal compreendido, quando os discípulos queriam era que ele restabelecesse o reino de Israel e que derrotasse os romanos. E mesmo depois da cruz, se nós fôssemos a Atos, veríamos isso, que mesmo depois da cruz, ainda há discípulos que lhe dizem, Senhor, vais agora restaurar o reino de Israel? Jesus tinha a dor de ser mal compreendido. Teve a dor da rejeição, daqueles que o rejeitaram. Teve a dor da falsa acusação. E depois teve esta dor das dores, que é a dor da cruz, em que ele foi crucificado, esbofeteado, cuspiram-lhe, açoitado, cheio de sede, atravessado por uma lança. Jesus estava a sofrer. E, no entanto, Jesus era Deus. Um Deus em dor. Há muitas pessoas que têm dores crónicas. Eu tenho várias amigas que têm dores crónicas, têm fibromialgia, que é uma dor crónica. Eu não consigo entender essa dor, mas Deus consegue entender essa dor. Porque Deus entende cada uma das nossas dores, meus queridos irmãos. Pensem que o Rei do Universo realmente entende a vossa dor, seja ela qual for, esteja ela onde estiver, ou estejam vocês onde estiverem, porque Jesus passou por isso e por muito, muito pior. A dor física de Jesus nós ainda podemos tentar entender, mas há uma outra dor que nós não conseguimos entender. A Bíblia fala-nos de 2 mortes. A primeira é a morte do corpo, a segunda é a morte total. Jesus morreu as 2. Quando eu falo a morte do corpo, falo na morte do homem, temporariamente, no seu todo. Corpo, alma, espírito, o que quiserem, no seu todo. Não estava aqui a falar que a alma sobrevive. Jesus passou pelas 2 mortes. Reparem que antes de Jesus ir para a cruz, ele diz, a minha alma
está cheia de tristeza até à morte. Nós vemos um Deus triste. Ele tinha uma tristeza mortal. E quando a alma está a morrer, então a experiência é a experiência do inferno. Por isso, meus queridos irmãos, nesta manhã eu gostava de vos lembrar que Jesus passou pelo inferno. Porque o inferno é a separação de Deus. É a separação para sempre, eterna, de Deus. Se voltarmos ao Getsemane, onde Jesus toma a grande decisão e onde se decide, de facto, a sorte da humanidade, Jesus não diz, as minhas costas doem, os meus joelhos também me doem, estou há tanto tempo ajoelhado, já tenho dores nas articulações. Não, ele diz, a minha alma está a morrer. Jesus estava a ser separado do Pai. Ele estava literalmente a passar pelo inferno. E essa experiência ninguém teve. E essa experiência ninguém terá antes do fim do milénio. Reparem como nós temos um Deus de amor. Antes de algum de nós experimentar a segunda morte, Ele insistiu em experimentar a primeira. A essência da segunda morte é a total e final separação de Deus. E Jesus, na cruz, passou por ela. Essa era a fonte real do seu sofrimento. Como membro de Deus, como parte do Deus triuno, Ele tinha estado com o Pai desde a eternidade. E agora Ele estava onde todos os pecadores sem perdão, aqueles que não aceitam perdão, ficarão para sempre. Por isso, Jesus conheceu o sofrimento que nenhum de nós pode conhecer, nem sequer aqueles que foram crucificados. E por isso Jesus pode compreender a nossa dor, mas nós não podemos compreender a dor dele. Estamos a sofrer? Não há vida sem sofrimento, não há vida sem dor. Olhemos para Jesus. Termino com uma parte do livro Caminho aos Pés de Cristo, de Ellen White. Neste livro, Aos Pés de Cristo, Ellen White implora-nos que nós olhemos para 3 momentos na vida de Jesus. Jesus no deserto, quando ele luta com o arquitentador. Vejam-no fraco, tentado, esfomeado, a sofrer. Mas vejam-no a vencer como está escrito. Jesus no Getsemane é um Jesus com medo. Jesus a que procura a ajuda dos amigos e nada. Vejam-no angustiado, a perguntar ao Pai se não há um plano B. 3 vezes ele pergunta ao Pai se não há um plano B. Se o cálice da ira que se destinava aos pecadores não podia passar. Vejam como Deus não lhe responde. Vejam o silêncio de Deus. Não é só nosso. Deus não respondeu a Jesus. Vejam-no no Getsemane a ser traído por um dos seus. Vejam-no a curar a orelha de uns que o vinham prender. Vejam-no abandonado pelos seus discípulos. 3º momento. Jesus na cruz, na maior das dores físicas, a passar pela segunda morte. Vejam-no como é gozado e espancado. Como ele grita. Sim, Jesus grita. Meu Pai, porque me desamparaste. Vejam-no a tremer de dores. Vejam-no a sangrar e a sair água em vez de sangue, porque o seu coração se quebrou. Vejam-no com as palavras de encorajamento ao ladrão. Vejam-no a morrer. Reparem, nós falamos muito do sofrimento de Jó, mas em Jó, Deus pôs limites a Satanás. Mas a Jesus, Satanás não teve limites. Pôde ir até onde quis. O que é que Jesus está a fazer na cruz que o mundo cristão celebra nestes dias? Jesus está a morrer para nós podermos viver. Jesus está a ser separado para nós podermos ser unidos. A ser despido para nós podermos ser vestidos. A ser pregado para nós podermos ser curados. A ser gozado, troçado, para que nós possamos ter dignidade. A ter sede, para que nós sejamos saciados, nunca mais tenhamos sede. A gemer, para que nós possamos gritar de alegria. A ser enterrado,
para que nós possamos ressuscitar. Ele é o grande sofredor e ele era inocente. Peço só que abram as vossas Bíblias num último versículo. Romanos 8, 28. Conhecemos bem. Gostava de ler de 28 até ao 32. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 28. Vamos saltar já para o 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Será que Ele não nos dá tudo aquilo que nós precisamos? Meus queridos irmãos, Jesus provou o seu amor por nós na cruz. Haverá momentos de tragédia nas nossas vidas. Se calhar estamos a passar por algum deles neste momento. Mas a cruz mostra-nos qual é a posição de Deus por ti. Não temos razão, não tens razão para duvidar da sua bondade. Se Ele deu o seu Filho, não deixará de nos dar aquilo que é bom para cada um de nós. E como é que nós temos a certeza disso? A cruz é a nossa garantia. Porque o nosso Deus é o Deus da cruz. É um Deus que sofre conosco. Por isso, nestes dias, lembremos-nos que o nosso Deus é um Deus que sofre. E sofre muito mais do que nós. Porque sofre por cada um de nós. Então juntem essas dores todas, não é? Jesus sofreu muito mais do que nós. Mas sabendo tudo isto, olhemos para estas 7 palavras e recordemos que Jesus nos perdoa, que Jesus nos salva, que Jesus cuida de nós, manifesta o seu amor, que Jesus nos dá a vitória e que Ele nos oferece a fé, a mesma fé que Ele teve no Pai. Que nós possamos refletir sobre o valor da cruz na nossa vida é o meu desejo para todos e para mim mesma nesta manhã.